Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Linhas de Chegada. Eu sou o Fábio Steren, você sabe que vocês podem assistir pela Jovem Pan, Porto Alegre, no YouTube e também no Linhas de Chegada pelo Spotify. Estou aqui hoje com o Arthur Bolacel, sócio fundador, né, do Brasco. Vai contar um pouco pra gente, não só a trajetória profissional dele, mas ele vai contar um pouco mais sobre a vida dele. Então eu queria te agradecer primeiramente por ter aceitado o convite, por estar aqui. Legal. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. Estou bem animado com essa conversa. Acho que, além do Brasco, é legal que a gente vai falar de outros assuntos, vida pessoal, que também tange, né, bastante no meu dia a dia. Com Obrigado pelo certeza. convite. O Linhas de Chegada é isso, né? Na Sim, verdade, sim. não é só a vida profissional, é a vida pessoal. Uhum. Então conta pra gente, eu acho que já para começar, primeiro eu quero entender como é que surge o Arthur empreendedor. Como é que Olha veio aí. essa semente aí pra ti de empreender? Tá bom, gostei. Boa pergunta. Acho que o Arthur Empreendedor começa lá nascendo em São Luís Gonzaga, né? Uma cidade com 35 mil Uhum. habitantes lá no interior. E vindo de uma família onde meus avós e meus pais têm empresa lá no interior, meus avós tinham loja de confecção, e meus pais, consequentemente, criaram uma loja de confecção no interior. Atualmente eles têm uma rede lá em São Luís, Santiago, na região Uhum. noroeste. Noroeste. Então, disso surgiu o Arthur Empreendedor, escutando muito no almoço, Hum. de noite, as discussões do meu pai e da minha mãe, falando sobre meta, venda, funcionário. E quando eu saí de lá, em 2008, eu vim fazer faculdade Isso que eu ia perguntar, de... foi aquele movimento de vir fazer faculdade que tu Isso. saiu do A interior. galera do interior geralmente sai do interior para fazer faculdade. São Luís, Santa Maria, Porto Alegre, Uhum. e eu decidi fazer administração na SPM. Olha aí. Então, dali surgiu essa vontade. E acho que meu pai fala, né, bastante. O que faz sentido para mim é o varejo, é compra e venda, essa coisa de comprar e vender, botar uma margem e principalmente atender o cliente. Então, Eu ia falar, o varejo tem essa característica de atendimento, né? De estar junto com o isso. cliente. Acho que no fundo o varejo é muito gostar de pessoas e estar feliz e principalmente a vontade com as outras pessoas, né? Então, essa vontade de empreender veio muito do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, e aí que eu cheguei em Porto Alegre, e aí que eu fiz administração, conheci meu sócio, que é do interior também, Também. e dali surgiu o Brasco. Que legal, cara, porque tem essa coisa, né, de, enfim, vir da família, mas Isso. às vezes a gente também não quer seguir os passos, né? Pra ti Uhum, isso era nítido de, uhum. não, é algo que faz sentido, eu gostei, o que eu escutei. Pra ti já estava mais claro ou tu chegou aqui e deu algum estalo assim em Porto Alegre? Na verdade, eu vim fazer faculdade de administração para voltar depois de formado para tocar os negócios da família. Ah, olha só. Então eu vim com essa tendência na cabeça, assim, mas Uhum. daí gostei de Porto Alegre. Claro que o primeiro mês foi mais difícil para se adaptar, né? Imagina um guri colono lá no interior, com 30 mil habitantes em São Luís, vim fazer faculdade. E aí foi engraçado que nos primeiros meses eu me perdia nos ônibus, chegava atrasado Sim, lá não na tem como não. faculdade, mas sempre com esse, tá, eu vou fazer faculdade, vou aprender, vou voltar a trocar os negócios da família, porque foi assim que o meu pai fez, né? Meu pai sucedeu o pai dele um negócio de confecção, então foi aí que eu Uhum. tava com isso na cabeça. Mas daí, É isso que entrando eu na falo, né, da faculdade, família a gente vai seguindo muitas vezes os passos, né? isso. E aí, é legal falar que eu tenho um irmão mais velho que também morava comigo e fez economia na PUC. Tá. E aí para ele ia morar fora, morar em São Paulo. E aí o que que aconteceu? Eu gostei muito de Porto Alegre, me adaptei muito com Porto Alegre, passado esse primeiro trimestre, semestre, assim. Conheci o Gabriel, meu sócio na faculdade, que é de Uruguaiana, do interior também. E aí, atualizando um pouco, meu irmão voltou para tocar os negócios da família e Ah, olha só. eu fiquei em Porto Alegre criando o Brasco. Então, é legal falar isso de sociedade, né? Porque é muito difícil tu lidar com um sócio, tu conhecer um sócio e tu fazer toda essa parte. Então é um casamento, né? Eu Sem dúvida. convivo com o Gabriel desde o dia um que eu cheguei aqui, Que que tu a gente se conheceu conhece. ele na faculdade. Eu conheci ele na faculdade e aí a gente se juntou, digamos assim, o grupo do interior. Então, o grupo do interior se juntou, virou muito parceiro, e ao longo dessa caminhada, a gente morou fora, ficou um ano morando entre Londres e Portugal. Ah, Então, que legal. dali também surgiu essa história do Ou Brás. seja, começou uma amizade Isso, começou entre vocês e aí foi surgindo aos poucos a ideia do negócio. Isso, exatamente. Então,
o Arthur empreendedor surge da família, dessa vontade de estar com pessoas, desse olho no olho que a gente dá no Brasco, e acho que principalmente aí surgindo o Brasco esse calor humano que a gente tinha muito no interior, esse olho no olho, esse aperto de mão, assim, que a gente, bah, acho que em Porto Alegre a gente sentia as relações um pouco mais frias, então, Uhum. cara, vamos esquentar um pouco mais isso e vamos tentar no varejo alguma coisa similar a isso, né? Então a gente abriu o braço quando tinha 19, 20 anos na época. A gente Olha só. faltava um ano e meio para se formar. A gente voltou de uma viagem que a gente fez para Londres, Portugal, e aí a gente Dali vocês decidiu. conheceram algum sistema lá parecido que entenderam que aqui faria sentido. Porque Exatamente. eu não lembro, pelo menos, assim, não me recordo de um mercado que era café. Hoje a Sim, gente até vê, sim, né? sim, sim, sim. Mas isso, Não, bom ponto. acho que vocês foram talvez pioneiros nesse caminho, Uhum. né? Não, bom ponto. A gente viu o que que a gente enxergou lá, e principalmente em Londres, que a gente ficou um período maior. A gente viu o Tesco Express, que era uma loja, é uma loja é uma rede grande que tem 2.000 lojas, tinha 2.000 lojas na época, e metade dessas lojas eram lojas de conveniências, que era o Tesco Uhum. Express. E aí a gente olhou para o mercado Brasil e Porto Alegre, viu que ainda as grandes redes não estavam olhando para isso. Não existia ainda o Minuto Pão de Açúcar que tem agora, o Dia por Cento, que são redes Sim. menores. Então, enfim, agora tem Carrefour Express, tem vários. Então, a gente, há 13 anos atrás, enxergou isso e falou, a gente tinha 20 anos na época, vamos chegar em Porto Alegre, abrir um negócio de mercado, de bairro, para entender o que vai acontecer. Claro. E aí foi legal que a gente acabou se apaixonando, né, então a gente posou por 2 anos, abrindo e fechando a loja, que foi a primeira loja lá na Florêncio Gartua, onde a gente abriu. Onde é o mesmo lugar de Isso, hoje? mesmo lugar Mesmo de lugar de hoje. hoje, tá maior só. E aí a gente gostou muito desse olho no olho e a gente falou, bah, tá fazendo sentido pra gente. Então, desde o dia, a gente abriu 10 de dezembro de 2012. Olha só. Então, eu aprendo e aprendi muito, né? Desde ir para Ceasa, acordar segundas, 2h30, 3h30 da manhã, ir lá com o meu carro, comprar hortifruti, aprender o que é uma alface crespa, lisa, uma Uhum. rúcula, era Tudo uma era novo loucura. pra ti, né? Porque Cara, na parte alimentar era a primeira vez que tu estava vendo um empreendimento, né? Na família exatamente. era Ah, é confecção, confecção. moda. Não, era bem. Tem o varejo, sim, essa compra e venda, mas a alimentação é um pouquinho mais Ah, sensível, né? sim, uma confecção ficar 2 dias no estoque, um Isso. mês, tudo bem. Mas o É, alface é é horas, outra né? pegada. Tem que É jogar outra fora, pegada. senão. Então a gente aprendeu muito nesses 2 anos, onde a gente abriu e fechou a loja por 2 anos, e foi legal que a gente estava na faculdade ainda. Que legal. Então tinha dias que eu fechava a loja e eu estudava de manhã, então eu e o Gabriel, a gente invertia. A gente fez o nosso TCC, plano de negócios, o meu foi como abrir uma rede de mercados de bairro em Porto Alegre. Olha Esse só. foi o título. E o Gabriel fez o planejamento estratégico. Como expandir a rede Isso, de como expandir uma rede de mercados de Já bairros em juntaram Porto os dois Alegre. trabalhos lá. Que Então, legal. cara, além disso, é legal falar que teve uma quebra relevante, importante para mim, de olhar bastante o dia a dia, principalmente as pessoas que trabalhavam com a gente, sabe? Uhum. Trabalham ainda com a gente, que são, enfim, que vêm de uma escola diferente, pegam 2, 3 ônibus, com 2, 3 horas no ônibus, então me abriu muito isso. Então, para mim, furou essa bolha, que foi muito importante e relevante para eu ter empatia e Legal. sentir e entender, cara, a pessoa tem que chegar às 6h30 no braço para fazer o pão, para fatiar os frios. Então, cara, ela acordou às 4, 4h30, sofreu, e aí, enfim, tá aqui junto com a gente. Então, E ela tem que estar bem, né? Porque isso, tem que ela estar tem que bem. estar entregando bem ali para o Ah, consumidor final, né? sim, o varejo é muito disso, né? As pessoas esperam ter a mesma experiência ou melhor que ele teve na semana passada ou no outro dia. Então, se tem uma pequena quebra de experiência, cara, enfim, é difícil, assim, o nosso dia a Legal dia é isso. Ou seja, tu difícil. não volta aquilo que tu já atingiu um Isso. dia. É muito bom, né, fazer o varejo, receber as pessoas e ter essa experiência, mas tu sempre tem que estar fazendo o melhor do que o último dia, porque a pessoa que pegar um exemplo eu, né, eu tive esse insight quando eu saí, enfim, eu faço terapia, vou entrar nesse ponto, eu faço Bom saber porque eu terapia, adoro esse tema. cara, é incrível.
Eu tenho um combinado, um contrato verbal com o Gabriel, que o Gabriel é meu sócio, que a gente tem que fazer terapia para ser o sócio. Então a gente tem esse Boa, contrato e legal desde que a gente isso. continua com isso. Olha, nunca tinha escutado falar Não, é disso. bom. E aí a gente tem também, uma verba que a gente dá auxílio terapia para as pessoas que trabalham no braço, que a gente valoriza Que tanto. hoje até já é, em partes, lei, né. Isso, isso. E aí, cara, isso faz 6 anos que a gente criou, assim, que a gente tinha Caramba. parceria com Ou o seja, vocês instituto. estão sempre inovando Hã. antes. Isso porque veio uma vontade nossa e a gente sentia essa necessidade de replicar isso, cara, é muito legal, seria muito legal se todo mundo fizesse terapia e entendesse, né, e quer dizer, e se autoconhecesse. Acho Uhum, que esse é o principal ponto. Então a gente dá esse auxílio, a gente tinha uma parceria com o Instituto Contemporâneo, a gente pagava uma também. parte disso. Então, existe isso dentro do Brasco. Então, esse acordo que eu tive, que eu tenho com o Gabriel, Que legal vale isso. até hoje e a gente valoriza absurdo, assim. Que bacana. E deixa eu te perguntar, assim, o Gabriel é teu sócio, quero falar com o Arthur. Medo, porque eu imagino, e aí tu me diz se estou errado na minha linha ou não, vir do interior para uma cidade grande já é um desafio. Não conheço o ônibus, tive que aprender, peguei coisa errada, Uhum, que é natural, né. uhum, E aí logo em seguida tu vai lá e começa um negócio que, em partes, né, a cidade já tinha café, já tinha mercado, já tinha um monte de coisa. uhum, Como é que, se tu viveu medo, como é que tu lida? Imagino que talvez na terapia, né, tu deve ter uhum, trazido muito isso, mas, também conta um pouco pra gente sobre esse começo, porque, uhum. pô, vai lá, acorda 4 da manhã, tal, tem muita operação, Legal. e às vezes tu não pensa, mas eu tenho certeza que, né, o empreendedor em algum momento ele se depara, o medo do risco, isso e Sim. aquilo. Como é que tu lidou e que momentos tu enfrentou também disso? Não, cara, interessante. Acho que, quando tu estava falando, eu fiquei tentando lembrar da sensação e do sentimento que eu tive de abrir uma loja, cara, com 19, 20 anos e aprender tudo, né? Tudo, Uhum. desde, sei lá, de botar uma coisa na tomada até alguma coisa com caixa, assim, com PDV. Pelo que eu lembre, não, acho que não foi medo que eu tive quando eu abri o braço, eu estava muito motivado e estava mais ansioso. Acho que Uhum. eu estava mais ansioso pelo que as pessoas iam falar, pensar, e acho que eu estava muito tranquilo caso o negócio não desse certo. Acho que esse é o principal ponto, né? A gente é muito novo ainda, então eu sou muito a favor de empreender e caso não dê certo, a gente tem uma baita vida pela frente. Então, Recomeçar é uma isso, possibilidade. incrível. E aí a gente teve mais. Eu acho que o medo, na verdade, veio mais com uma segunda loja, que aí tu expande, e aí tu Uhum. tem esse, bah, cara, tô fazendo um investimento mais alto numa segunda loja, contratando mais gente, porque quando a gente começou, era eu, o Gabriel, na época a gente tinha mais um sócio e mais um funcionário, então eram 4 pessoas para abrir e fechar uma loja, hoje que uma loja toca com 13, 14 pessoas, então Imagino. a gente estava tão no dia a dia e tão, maravilhado com essa experiência que eu acho que o medo não veio, sabe. Tu não deu nem espaço pra ele É, acho que é isso. aparecer. Eu acho que é isso. Acho que quando eu ponho uma coisa na cabeça, assim, e penso: "Cara, vai dar certo", tenho esses recursos para dar certo, tenho essa vontade, o medo confesso que não apareceu, mas aí veio mais nessa segunda loja, sabe. Tô pensando em alguma associação, mas isso é legal falar. Quem teve medo foi meus pais, e eu descobri isso recente, faz uns 2, 3 anos, assim, porque Caramba. no início eles emprestaram dinheiro pra gente abrir, então a gente abriu com um pouco de verba que eu tinha, o Gabriel tinha, então e nossos pais emprestaram. E eles me falaram recentemente que eles tinham esse medo ou eles para eles era certo que a gente abria depois de 2, 3 anos ia fechar, porque eles estavam com esse medo de: "Bah, o que que o Arthur vai abrir um mercado num Moinhos de Vento, um bairro nobre, por que abrir um negócio tão grande de 140 metros quadrados?" Porque eles Jovem, não conhece nada da vida isso, não conhece ainda, nada da cidade vida, um grande. guri lá, e aí depois foi evoluindo, evoluindo, e aí eles, enfim, hoje ficam muito felizes e me falaram isso recentemente, eu fiquei emocionado, sim, fiquei Claro, feliz por imagino. eles ter, agora valorizando absurdamente, e acho que por eles ter vindo do varejo, eles sabem que também o dia a dia do varejo é mais difícil. Sem Então eles dúvida. sabiam que eu estava por enfrentar para construir uma marca nova, que eles construíram
45 anos atrás, quando eles abriram os negócios deles. Empreender nem sempre é tão racional, né, às vezes tem que ter um Isso, pouquinho da claro. irracionalidade. E devolveram o dinheiro emprestado do pai ou não? Aí devolvemos, Devolveram? devolvemos, Ah, bom. foi Com importante, juros. foi importante. Não, eles não quiseram botar. Não, Não, tô daí brincando. a gente paga O em, pai em não produto. cobra, né? Dou em vinho, dou em Olha cerveja, dou em aí, doce de leite. coisa boa, É coisa bom boa. demais. E quem era o Arthur antes de empreender, né? Porque não é só um negócio que vai crescendo, ele também, Uhum, à medida que cresce, o empreendedor também cresce, né? A uhum, maturidade, enfim. E até eu ia te dizer uma coisa que antes de fechar isso, tu falaste do quebrar, fechar em 2 anos. aham, Ainda que tivesse acontecido, não é um fracasso, é um aprendizado, né? A uhum, gente aqui no Brasil, acho que encara muito essa coisa do fracassou, errou, uhum, mas tu nunca volta pro ponto que tu tava antes, né? Tu já uhum. aprendeu algo. Então, de repente, um próximo empreendimento, ele pode vir a ser de sucesso porque tu aprendeu com o anterior e não necessariamente Exato, fracassou com o anterior. exato. Então, eu só fiz essa parte, mas eu queria entender quem é, né, hoje o Arthur e quem era antes o Arthur nesse começo, mais pessoal mesmo, né? Aham, bom, legal. Acho que o Arthur quando veio para faculdade, veio fazer faculdade, era um guri do interior, tímido, digamos assim, Uhum. mas estava muito. O Arthur, essa pessoa, por ser aquariano também, né? Acho que tem esse momento de descoberta e esse Arthur aventureiro que veio para cá para fazer faculdade de administração e conhecer gente e abrir negócios. Então, só que eu não sabia disso até começar a fazer terapia há 8 anos atrás. Legal. Então, esse auto se conhecer é uma coisa incrível que a gente comentou antes e o quanto a gente valoriza, tanto no Brasco quanto o meu sócio. E evoluindo para o Arthur, foi legal que na terapia eu tratava do Arthur, o gurizinho, que Uhum. veio fazer faculdade aqui de administração, e agora o Arthur, cara, que é Uma homem, que inventou. responsabilidade, um monte de famílias dependendo do Isso, trabalho que exatamente. parte de ti, né? Então, o Arthur hoje tem esse autoconhecimento, digamos, muito bom, assim. Então, eu entendo o que faz sentido para mim, o que não faz sentido. Comecei a dizer vários. Isso é importante, né? Eu comecei a dizer vários nãos, assim. Acho que é importante quando tu recusa Sem uma dúvida. coisa e tu tem a maturidade de saber, cara, não faz sentido isso aqui, eu não quero ir para cá. E tu falar isso. Para mim foi. Tô trazendo porque foi relevante há alguns anos atrás e eu falei, cara, eu vou fazer o que faz sentido para mim e Legal não, isso. e não para agradar os outros. Uhum. E acho Que é que o maior isso. desafio, né? A Isso. gente não quer decepcionar, a gente não quer ficar mal com ninguém, Tá. só que aí a gente acaba ficando mal com a gente mesmo, né? Uhum. Não, e eu sou muito assim de querer fazer tudo ao mesmo tempo e abraçar e vai fazendo, vai fazendo. Acho que essa parte que me completa também junto com o Gabriel, meu sócio, eu sou muito mais a curto prazo, muito mais expansão, Uhum. muito mais essa operação, e o Gabriel olha muito mais para o longo prazo, é mais do processo, então a gente se complementa bastante, assim, nesse nosso dia a dia. E aí, seguindo sobre o Arthur, acho que quando a gente criou o Brasco, a gente entendeu que o Brasco não era para sugar toda a nossa energia, nosso dia a dia. Então a gente criou uma empresa para que a gente curtisse trabalhar nela, mas Perfeito. também eu entendo que tem as outras coisas no dia a dia e na vida, né? Então na minha vida eu separo muito em barrinhas Tá, os legal. meus pilares, digamos assim. Então tem a vida pessoal, tem família, tem esporte e tem Brasco. E essa vida pessoal, claro que envolve também amigos. Então, eu sempre tento me equilibrar ao máximo. Uhum. Então, e eu sei os momentos que, por exemplo, há três semanas atrás, a gente estava com festa junina do Brasco, então eu entendi que a barrinha do Brasco estava mais para cima. Mas eu não cedo em fazer academia ou fazer Ou corrida. seja, cuidar do Arthur mesmo. Isso. Então, para mim é muito importante liberar o que tem assim adrenalina. Então, para mim, correr no mínimo 2 vezes por semana é incrível, principalmente, cara, acordar 6h30 ir para a orla e ver toda Que é aquela galera maravilhoso correr, ali, né? cara, é Muita gente incrível, ali. incrível. E o É dia rende motivador. absurdo, o dia rende absurdo. Então, hoje foi um dia
que eu acordei cedo, fui pra academia, corri meus 5 quilômetros, e é absurdo como muda o dia, né. É verdade. Eu faço muito essa reflexão quando eu faço terapia na terça-feira e eu não corro, e quando eu corro, eu chego, cara, meio na bad ref, assim, meio mal, meio pra baixo, e daí no meio da terapia eu entendo o porquê isso. Uhum. Então eu já sei que, cara, faz sentido tu acordar meia hora antes e correr e fazer toda essa função. Então é legal como eu consegui encontrar e dividir em barrinhas, assim, minha vida e entender que, cara, tá tudo bem, nesse período essa barrinha vai estar um pouco mais baixa, mas eu sei que depois ela vai se Equilíbrio, equalizar. né? Isso, Eu, exato. eu costumo dizer, quem daqui a pouco treina, sei lá, para uma maratona Uhum, ou alguma coisa muito fora, assim, né? Daqui a pouco do. Tá, fazer 5 quilômetros, para muita gente é um grande uhum, esforço, mas treinando tu vai, né? Agora, daqui a pouco uma maratona, um Ironman, coisas assim, exige um nível de dedicação muito maior. claro. E aí eu falo do equilíbrio porque quem treina para um Ironman, por exemplo, se é uma pessoa que compete várias vezes, ela vai invariavelmente ao longo da vida dela abrir mão de coisas que são importantes Uhum, pelas relações, felicidade, várias coisas, que ok, quer competir, tá tudo certo, mas saiba também que daqui a pouco tu tá deixando momento com a família, porque sim, tu vai ter que abrir mão para fazer isso. sim. Que escolhas tu quer. Uhum, Então, por isso que eu falo do equilíbrio. Pô, daqui a pouco 5 eu tô cuidando da saúde, tô cuidando disso, porque eu tenho que cuidar dos negócios, porque eu tenho que cuidar do Arthur, da cabeça, da uhum, família, do negócio. Eu sou muito mais adepto a isso. Agora, claro, pô, fazer um Ironman, tu vai passar 6 meses da tua vida te uhum. dedicando, um ano, combinado com todo mundo, ok, depois encerra. E aí volta esse equilíbrio, Bom, né? Eu penso muito assim, não sim, acho que tem sim. certo ou errado, mas eu acho que é um pouco do que tu tá dizendo, né? Preciso, com essas barrinhas, equilibrar que tudo Não, esteja exato. bem, né? Exato. Tu fez Ironman já? Não, não. Bah. Mas já fui na minha meia maratona. Pô, eu também. Já fui Eu na minha fiz meia maratona. 21 4 anos atrás. Olha aí, E boa. aí, cara, legal. Mas eu estourei meu joelho no quilômetro Olha 19, aí. deu uma fissura no tendão patelar Caramba. ali, mas, cara, tava com meta e consegui acabar. Tava com pace bom, daí aumentei o pace, mas consegui acabar. E foi daí que eu tirei um aprendizado legal, que é, até então eu achava que tinha um escudo e nada acontecia comigo, sabe? Ah, não, Uhum. não vai acontecer, não vou ficar doente, não vou estourar o joelho. Mas quando aconteceu isso, aí eu comecei a fazer reforço, ir na academia, cuidar, tipo, valorizar mais saúde em Sim. geral. Então precisou acontecer isso enfim, para eu ficar parado por um ano, e aí comecei a fazer fisioterapia, reforço. Então hoje eu já corri 15, 16, tô tranquilo. Ah, boa, boa, boa. Mas O esporte tá na tua vida. tá, É tá. algo que faz parte, tá na tua rotina. Ah, tá muito, e É. eu falo, enfim, incentivo as pessoas a fazerem o esporte. Pode ser aquela caminhada no sábado, no domingo, meia horinha, que já muda a vida absurdo. O Linhas de Chegada, ele é daí, né, que ele surge, exatamente do esporte, da corrida, já Legal. falei, o pessoal já tá cansado de ouvir, mas ele vem dessa questão não é só o primeiro lugar que importa, né, Uhum, tanta gente correndo numa prova, numa maratona, meia maratona, corridas de 10, 5, uhum. de gente que às vezes era obesa e, cara, não conseguia caminhar, e Sim, hoje tá lá correndo 5 quilômetros, né, já é uma grande vitória, já é uma linha de chegada, se curou de uma doença. Então, claro, ser campeão é maravilhoso, uhum, mas daqui a pouco para aquela pessoa ter corrido 5 já é ser campeão, uhum. né? Então, é uma Sim. linha de chegada, né, Não, legal. que tem ali. Gostei, Então, gostei, eu não esse sabia. é um pouco do que a gente traz aqui. E o que que tu deixou para trás que não te servia mais? O que que tu tirou da tua mochila aí que carregava, carregava, carregava e, enfim, não quero mais isso? Pois é, tá A, bom, a tá pergunta boa a foi, isso aqui sessão é quase uma, isso aqui é terapia, quase uma tá boa a terapia, sessão né? terapia aí, né? Não é só um podcast. Gostei da pergunta. Além de, enfim, além de conseguir dizeres, hã, tirar da mochila e mostrar o não, digamos assim, que eu consegui, cara, É o não não para é os não. outros. É um não para os outros, e aí isso vem, com certeza, a pessoas que não faziam sentido, assim, tipo, cara, tipo, esse dia a dia e essas amizades até que eu tinha que não fazia tanto sentido, hã, e acho que para mim tem muito a ver com, pois é,
Gostei da tua pergunta. Vou É levar profundo. Vai levar pra tua terapia? vou levar pra terapia essa pergunta. Mas acho que tem coisas que eu, sei lá, acho que até de preconceitos por ser do interior, que geralmente, cara, é um mundinho mais fechado, assim, e aí Uhum, quando claro, tu todo mundo se sai de lá, conhece, isso, e tu se abre, acho que tu vê outros mundos, outras pessoas, outros dia a dia, e aí tu tem essa empatia, né? Então, para mim, uhum, tem muito a ver com empatia e conhecer a rotina dos outros e conhecer que, cara, eu não sou nada perto desse mundo e universo, assim, que existe, sabe? sim. Então, foi esse despertar para o mundo e esse autoconhecimento e essa, cara, empatia de entender que, enfim, cara, eu sou essa pessoa, assim, que fundou o Brasco, mas tem as pessoas que vêm, vêm no Brasco, as 100 pessoas que vêm trabalhar no Brasco, são 100 tão pessoas, tu não tem importantes. nada, Isso, exato, né? cara, são tão Seja importantes quem quanto vai eu. comprar, seja quem vai entregar. Exato, exato. E acho que a gente atende muita gente, né? O Brasco chega a atender 3.000 pessoas por dia, contando atendimentos online e E offline. 6 lojas? 5? 5 5 lojas a gente lojas. tem. Tem 5 lojas, tem operação dentro do iFood também. Então, contando tudo isso, a gente atende muita gente, né? Sem Então, são dúvida. muitas histórias, muitos encontros, muito dia a dia, várias. Enfim, acho que aconteceu várias coisas no Brasco, desde um pedido de casamento, depois a foto do Olha casamento. só. Essa foi meu, Pô, isso aí dá um livro. o casal se conheceu no Brasco e aí eh, ele ia pedir, ele pediu, na verdade, a mulher dele em casamento no Bonfim e ele queria que o anel fosse dentro de um farroupilha, um sanduíche de Cara, farroupilha. Cara, e aí formatou imagina naquela hora isso. aparece a vigilância sanitária Cara, ali, pois vai é, explicar. claro, não tem. Mas então a gente também é esse lugar onde as pessoas realizam o Faz sonho e ali parte da também se vida das pessoas, conhecem, né? né? Então tem muito a ver com isso. Então, ter empatia, se encontrar, tem muito a ver com o Brasco, por ser também essa sala de estar do bairro e como a gente se conhece outras pessoas e pessoas se conhecem também no Brasco. Que legal. Dá pra ver que tu é muito ligado a pessoas, né? Eu acho Uhum, que, de novo, por tudo que tu trouxe, né, da família já falado, varejo. E também eu acho que se percebe, né, essa questão da tua fala do, eu não sei se eu vou trazer do jeito certo, mas aquela coisa que tu sentia falta na capital, que era o calor humano, né? Ou uhum, seja, uhum, trago isso como uma forma de dizer que tu olha muito para os seres humanos, né, para as pessoas, e pela terapia, por uma série de coisas que eu acho que isso traz um pouco disso. uhum, Como é que é o Arthur no dia a dia com as pessoas, assim, o que que tu aprendeu vamos dizer assim, no papel de liderança? uhum. Bom, legal, né? Como líder, assim, a gente no Brasco faz avaliações anuais, assim, também com todas as pessoas e a gente tem um conselho consultivo no Brasco que a gente Opa, faz legal. a gente tem, enfim, 7, 8 anos e a cada 2 anos renova, né? Então a gente também tem esse conselho consultivo que eu e o Gabriel participamos. Agora a gente está com dois conselheiros, uma conselheira e um conselheiro. Legal. E então o Arthur da liderança no dia a dia, acho que esse cara leve, acho que uma palavra que resume muito a minha pessoa é ser uma pessoa leve, descontraída e que não busca por atritos, assim, né? Acho que eu tento resolver as Mais coisas, resolutivo. mais Legal. resolutivo que tenta resolver as coisas sem esse atrito, mas sim escutando bastante. Acho que eu sou uma pessoa que escuta bastante, entendo e preciso também desse tempo para maturar essas ideias na minha cabeça e aí Legal. eu respondo essa outra pessoa. Enfim, E se seja tiver que dizer não, vai dizer não. isso, tem que Isso dizer não, é da tem que dizer não. aprendizado. Antes, o Arthur dava um jeito, internalizava o assunto, mas dava um jeito de dizer sim, mas talvez a barrinha lá dos amigos, a barrinha da família ficava muito para baixo. Entendi. Então agora eu equalizo isso e aí o Brasco uma cultura nossa assim que as outras pessoas todas as pessoas que trabalham no Brasco precisam ser e realmente são as pessoas como elas são no dia a dia, né? A gente não tem essa carapuça que as pessoas Sim. vestem, tipo a gente não tem um manual que a pessoa tem que Uhum. falar.
crédito ou débito, sacolinha ou não. Sim, Então as pessoas vestem o avental do Brasco, elas são exatamente como elas são no dia a dia. que legal. Então é muito mais fácil de encontrar pessoas assim, as pessoas. Autenticidade, né? Isso, exato. Então acho que esse é um. Inclusive, isso está em um dos nossos valores, né? Que legal. Uns É só a gente ir na loja, a gente percebe isso, né? Uhum, Pelas pessoas que estão ali, pelo estilo, acho que tem uhum. muita coisa legal. Não, acho que é exatamente isso. Que bacana, que bacana. Antes das considerações finais, conta aí qual que é a tua linha de chegada. Bah. Cara, tu Ah, achou que ia vir só o podcast, pois né? é, Não, né? aqui, Não, eu cara. gostei. Não, e eu me senti animado. Estou animado por essas perguntas e questões, né? Acho que não são questões do dia a dia que a gente Sim, escuta com perguntas mais tradicionais. Acho que a minha linha de chegada é ter conseguido conseguir olhar para trás, entender que o Arthur, o gurizinho lá de 15, 17 anos, é um homem muito maduro, que realmente conseguiu tornar os bairros onde o Brasco está e ter esse calor humano que eu queria, legal. quando sentia no interior, e principalmente conseguir ter esse olho no olho com as pessoas que trabalham no Brasco, com o dia a dia do Brasco, enfim, ter encontrado um sócio, uma pessoa muito boa, ter encontrado a Aline, minha esposa, Que também, legal. que, enfim, acho que é importante esse match, né? Acho que é legal falar o quanto ela me ajuda no dia a dia e o quanto isso é relevante também Pediu para o ela em casamento no Brasco. Brasco, não? Não Não, não, pedir o Brasco, não pá, botou. não. Se isso acontecesse, talvez ela não aceitasse. Talvez ela não Boa. aceitasse, porque é tanto o Brasco, cara, É, e tal, tem alguns momentos que eu converso mais com o Gabriel, meu sócio, do que com ela. olha só. Então é importante, né? Tanto a Mari, que é a esposa do Gabriel, também se dá bem. Então a gente, Legal. enfim, é Importante. linda essa função. E acho que o Arthur do Brasco entende com muita maturidade também os próximos passos e o dia a dia. Acho que um ponto importante é entender que as pessoas valorizam o Brasco, mas e também valorizam esse Arthur empreendedor. Então, Uhum. recentemente, a gente tirou um projeto do papel que é essa consultoria, que as pessoas sempre querem abrir um novo negócio, pedir alguma ajuda, então a gente tirou esse negócio do papel que é, cara, Opa. a gente como braço consegue dar essa consultoria, essa ajuda. Então é legal falar isso que o Brasco me proporcionou conhecer muitas pessoas e a gente criou o Brasco para que o Brasco não dependesse da gente. Então a Muito gente bom. conseguir repassar essa cultura, esse dia a dia, ajudando as pessoas faz muito sentido, sabe? Então é legal olhar e ver que tem pessoas no Brasco, cara, que são melhores que eu, são melhores que o Gabriel. É difícil E muitas vezes a pessoa reconhecer que alguém pode ser melhor e por isso muitas claro, vezes se limita o crescimento, né? claro, E claro, tem que ter cara. muita terapia para isso, Não, né? com Então, certeza. Eu acho que se tiver pessoas melhores que a gente, como tem, a gente não precisa ficar o resto da vida operando ali. Acho que existe esse conselho também que a gente pode claro. participar. Acho que a gente pensa muito para frente, assim. Como empresa, né? E não como Isso, dono de um café ou exato, de um mercado. exato. Boa, que legal. A gente tinha essa opção lá no início, quando a gente abriu a loja do Viva, que era ou a gente receber um salário, um prolabore muito maior e ficava abrindo e fechando a loja como gerente, ou a gente crescia, contratava gente muito boa, criava processo, criava uma retaguarda e aí a gente ia conseguir viver a nossa vida além do braço. Perfeito. É o que eu digo, para mim o empreendedor que quer crescer, ele tem que trabalhar para ter tempo Exato, e é. não para ganhar mais. Tempo é incrível. Tendo tempo, quer dizer que tu tá invariavelmente no caminho para ganhar mais. Exato, exato. Que Então, maravilha. Bom, Arthur, obrigado obrigado. pelo bate-papo aí, por ter aceitado. Eu sabia que a tua história ia ser muito legal para o pessoal poder assistir, Uhum, mas eu até me surpreendi, porque é legal porque a gente vai fazendo esse bate-papo aqui na hora e vai surgindo. E uhum. como eu falei, né, o objetivo aqui é a gente fazer provocações para refletir também, crescer. Então, tenho certeza que tu ajudou muita gente que talvez tá naquela ideia de empreender, quer dar um passo. Dá para começar devagarinho, Ah, começa, né, abrindo, fechando loja, ralando e tal. Depois lá na frente, né, a gente sabe que vai ter gente criticando, apoiando, batendo palma, isso tudo é normal, mas tem que seguir firme o caminho. Então, parabéns pela tua trajetória, por ter trazido tudo isso e por a gente também ter um grande espaço onde a gente pode se conectar obrigado. de forma mais
calorosa, né, com Bom, outras bom. pessoas, porque ali realmente é um espaço para isso. Que bom, que bom. Obrigado pelo convite novamente. Gostei muito das perguntas e das questões profundas. Acho que também o Brasco está aí para receber todos Aí, vocês. ó, A sala de estar do bairro está lá sempre presente. muito bom. É isso aí, pessoal. Então, escutamos aqui a história de Arthur, maravilhosa. Muito obrigado. Curtam, comentem, compartilhem. A gente vai adorar sempre poder estar conectado com vocês no YouTube pela Jovem Pan e também no Spotify no Linhas de Chegada. Vamos juntos até a próxima.